E esse é precisamente o problema, certo? Então, quando você tem o governo central assumindo apenas cerca de 21% do PIB em dívida, e o governo local assumindo, sabe, mais de 50% e depois mais a dívida oculta, então isso é algo que, sabe, é um palpite de todos, certo? Mas pelo menos, sabe, 90% do PIB é dívida no nível do governo local. E isso é realmente problemático porque o governo central tem, como você acabou de dizer, certo? Eles monitoram a soberania. Eles podem, você sabe, gastar fiscalmente, mas os governos locais não podem, certo? E não é até 2014 que eles têm permissão para emitir títulos. Anteriormente, eles nem sequer podiam emitir títulos, certo? Então isso realmente os deixa em um limbo. Então, se você me perguntar o que fazer, eu acho que, você sabe, a solução é muito simples. Você tem que realinhar suas receitas fiscais e suas responsabilidades de gastos. É tão simples quanto isso. Se você quer que o governo local continue a existir, se você acredita que os gastos devem ocorrer no nível local, então você precisa dar a eles mais poder de tributação. Você precisa dar a eles mais receitas fiscais. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou com Yan Liang, que é professora de economia na Willamette University, uma faculdade particular de artes liberais nos Estados Unidos. Ela também é pesquisadora associada no Levy Economics Institute e pesquisadora sênior não residente no Global Development Policy Center da Boston University. Yan é especialista em teoria monetária moderna, ou MMT, em resumo, e na economia política da China, desenvolvimento econômico e economia internacional. Então hoje queremos discutir essa ligação entre MMT e a abordagem chinesa à política monetária, bem como o impacto dessa abordagem econômica no desenvolvimento dos países do sul global. Yan, muito obrigado por participar hoje. Yan, thank you so much for coming online today. Bem, obrigado por me receber. It's fantastic that you agreed to this because you're actually a student of Randall. É fantástico que você tenha concordado com isso, porque você é, na verdade, um aluno de Randall Wray, que já esteve neste canal antes. O tema da MMT, ou abordagem, a maneira como a MMT conceitualiza a economia e o impacto da política monetária, para mim é bastante importante porque é diferente da economia ortodoxa. Embora Randall Wray tenha apontado, seu ex-orientador de doutorado, que todas as coisas que a MMT diz já eram meio que conhecimento comum dentro da escola keynesiana de economia. Então não é realmente novo. É apenas que não está sendo aplicado. Você poderia nos dizer, primeiro, por que você trabalha tanto nesse campo, em vez de, vamos chamar assim, o modelo neoclássico de análise baseada na oferta e demanda? Sim, então minha jornada acadêmica realmente começou com o estudo de Minsky. Eu estava na China fazendo meus estudos de graduação, tivemos um professor de Cornell que era um bolsista Fulbright, visitando minha universidade, e ele nos ensinou sobre Minsky em termos da história do capitalismo, hipóteses de instabilidade financeira e tudo isso. Isso me deixou muito interessado nessa abordagem alternativa. Depois fiz meu doutorado na UMQC, trabalhando com Randall Wray. Minha tese foi sobre o desenvolvimento da China, analisando o financiamento do desenvolvimento a partir da perspectiva da MMT e estudando como, por exemplo, o investimento estrangeiro ajuda ou não no desenvolvimento econômico. Essa é mais ou menos a jornada. E você está certo. Acho que essa abordagem está muito inserida na teia do que chamamos de economia heterodoxa, certo? Então há a economia pós-keynesiana, que é realmente a seguidora direta de John Maynard Keynes, certo? Keynes falou sobre, você sabe, o dinheiro moderno existir há 5.000 anos, certo? Isso começou com instituições públicas, sabe? Estabelecendo uma unidade de conta e também impondo obrigações que podem ser cumpridas por essa unidade de conta. Então, isso não é realmente novo em termos do que exatamente é o dinheiro.
Mas acho que o que a MMT faz muito bem é, você sabe, outro ramo do pensamento econômico que é incorporado na MMT é o chamado institucionalismo. E esse é o institucionalismo original que era ensinado em Dublin, sabe, focando no papel das instituições. Então estamos falando sobre dinheiro, mas não no vácuo, certo? Falamos sobre dinheiro em contextos históricos muito específicos e instituições muito específicas. E acho que isso é realmente o que dá força à MMT. Ela não começa com um conceito muito ahistórico de dinheiro, como nascido de, você sabe, Hegel e Barganha, certo? Todos os antropólogos e muitos historiadores diriam que não foi daí que o dinheiro surgiu. Então, acho que é muito importante que essa abordagem realmente absorva muitos insights de diferentes disciplinas e também esteja realmente inserida nesse tipo de tradição heterodoxa. E é por isso que acho que isso dá força à MMT. E, novamente, acho que a MMT pode ser aplicada de forma tão ampla, certo? Podemos analisá-la de uma perspectiva de finanças públicas, o que podemos fazer com o dinheiro público, mas também poderia realmente se aplicar a uma perspectiva de design do sistema monetário, certo? O dinheiro é uma instituição tão importante e poderosa que move as coisas, então precisamos fazer parte do design monetário, certo? Nós significa no povo. Então, acho que é por isso que realmente me fascina como uma maneira de aprender sobre a MMT e aplicá-la na economia. Algumas pessoas veem a MMT como uma forma de ideologia, onde um Estado pode gastar o quanto quiser e não precisa pensar em dinheiro de forma alguma. Ele simplesmente imprime, e é isso. Isso não é o que a MMT é? Não, de forma alguma. Acho que se for algo, é o oposto. Então, os defensores da MMT diriam que, na verdade, não estamos falando sobre teorias. Estamos falando sobre uma descrição. Estamos descrevendo como o dinheiro moderno realmente funciona, certo? A evolução histórica do dinheiro. Então, com a Mesopotâmia, quando você tem esse templo que está usando dinheiro como uma forma de apropriar recursos e registrar dívidas e os pagamentos dessas dívidas. E também é uma descrição de como o sistema monetário moderno funciona. Então, quando o Tesouro gasta, como ele emite o cheque e como ele passa pelo Banco Central com o processo de compensação, e como as vendas de títulos não são uma forma de financiar gastos, mas realmente de drenar as reservas que estão por aí, para permitir que o Banco Central atinja suas taxas de juros e assim por diante. Então, é realmente uma descrição de como funciona o sistema monetário público no mundo real e o sistema monetário privado, aliás. Mas isso vem com certas implicações políticas, certo? E, novamente, depende de quem você pergunta. Alguns dos defensores da MMT acreditam, você sabe, conhecendo o poder do dinheiro, sabendo que o dinheiro é um monopólio público, que precisamos realmente usar o dinheiro para causas públicas. Então, talvez queiramos pleno emprego. Talvez queiramos saúde universal. Talvez queiramos uma transição verde. Queremos ter um Green New Deal. Então, conhecendo o poder do dinheiro público, certo, nos levaria a certas implicações políticas, certo? Mas não é essa ideia de que o governo pode simplesmente gastar como se não houvesse amanhã, mas realmente que queremos usar o dinheiro público para propósitos públicos. Acho que essa é realmente a mensagem que a MMT tenta transmitir. Por que você acha que, especialmente no Ocidente, Europa, América do Norte, Japão também, o modelo neoclássico é tão forte e tão onipresente? Quero dizer, se você fizer qualquer tipo de aula em uma universidade média, economia CN1, micro, macro, é firmemente, completamente, profundamente o modelo neoclássico que meio que exclui a análise das mecânicas de como o dinheiro circula na economia. Ele faz isso um pouco, e então tem essas noções engraçadas do multiplicador monetário para explicar as coisas de uma maneira que não consegue explicar.
Por que essa abordagem, que para mim não é fundamentalmente errada, apenas deixa de fora alguns dos aspectos mais fundamentais de como as economias funcionam? Por que isso é tão prevalente na academia e na mente de muitas pessoas que têm uma aversão natural à ideia de o governo usar a impressora? E até mesmo pessoas que admiro muito, que têm aversão a esse tipo de abordagem analítica para entender como a economia funciona. Sim, acho que você está sendo muito gentil ao dizer que eles não estão necessariamente errados. Eu acho que eles estão errados. E estão errados de propósito. Eles estão contando mentiras, certo? Dentro da MMT, Randall Wray fez essa declaração clássica de que cada página é uma mentira, certo? Então é muito, eu acho, mitos impulsionados ideologicamente. E eu acho que é realmente isso, certo? Serve aos propósitos da elite controladora, certo? A ideia de que o dinheiro é escasso. Então, você sabe, há certas coisas que não podemos fazer porque não podemos pagar por elas, certo? Então, você quer dar cortes de impostos para bilionários? Podemos fazer isso. Mas não podemos fornecer educação gratuita, não podemos fornecer saúde gratuita porque não temos dinheiro. Então, eu acho que você sabe, é uma narrativa muito poderosa e muito enganosa. E realmente serve aos interesses da classe dominante, certo? Essa ideia de que se você não tem dinheiro, não pode fazer todas essas coisas e precisa se sacrificar para conseguir o dinheiro. E você sabe, isso simplesmente priva o público em geral de participar do processo democrático de como usar o dinheiro para fins públicos. E por isso acho que é realmente por isso que esses tipos de mitos estão sendo propagados. E eles também estão sendo apoiados por todas essas universidades de elite. E então, quando se trata de acadêmicos, acho que você está certo. Por um lado, há uma narrativa muito simples, muito simplista, certo? E às vezes parece muito intuitivo, como eu dei aos meus alunos alguns dos textos do livro de Milton Friedman, certo? Então ele fala sobre como todos somos independentes, mas todos somos interdependentes porque, você sabe, ao mercado, ao vendedor, ao comprador, todos são autônomos, todos estão se unindo mutuamente, sabe? Entrando no mercado e tendo essa troca mutuamente benéfica. Isso apenas pinta um quadro que, de alguma forma, mostra um grande apelo para as pessoas, certo? Não há poder, não há luta. Tudo acontece de forma tão natural e harmoniosa. Acho que as pessoas são facilmente atraídas por isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que, você sabe, existem todas essas estruturas institucionais que realmente ocultam ou silenciam diferentes pontos de vista. Certo. Se você não publica nesses periódicos de prestígio de alto nível, não consegue um emprego na academia, não na Ivy League. Certo. E há muita exclusividade que não permite que vozes alternativas sejam ouvidas. Então, perpetuamos esse tipo de mito, certo? E esse tipo de mito é realmente o que possibilita o neoliberalismo, certo? Essa ideia de que os recursos são escassos e não há nada que possamos fazer. Temos apenas que seguir a lei natural. Você sabe, quando o governo fica sem dinheiro, temos que sofrer com austeridade. E isso significa que você não recebe todas essas coisas de que precisa para sobreviver só porque não temos o dinheiro, certo? Então, acho que isso é realmente poderoso. Mas, infelizmente, acho que é muito difícil, sabe? Muito prejudicial e muito prejudicial para qualquer sistema econômico, sabe? Para os propósitos gerais, para o bem-estar do público em geral. Você acha que isso também tem a ver com os conceitos que usamos para entender o mundo? Porque me parece que certas pessoas que deveriam amar a MMT e que deveriam abraçá-la e beijá-la, especialmente a esquerda, certo? Os esquerdistas deveriam amar a MMT porque ela mostra exatamente como fazer as políticas que você quer fazer, como você acabou de dizer, como educação pública, saúde pública e assim por diante. Porque não é que isso seja muito caro ou que não tenhamos o dinheiro. A questão é como queremos alocá-lo e como o dinheiro é usado na economia para mantê-la estável, certo? Não é necessariamente se temos o dinheiro ou não. É como. Queremos alocá-lo ou não.
It's like, do we want to allocate or not? Exatamente. But at the same time, we are using confusing Mas, ao mesmo tempo, estamos usando uma linguagem confusa para conceituar a dívida do governo e o dinheiro do governo, da mesma forma que usamos nossa dívida privada e nosso dinheiro privado. E então as pessoas pensam, tipo, sim, naturalmente, eu tenho que economizar dinheiro primeiro. Tenho que apertar o cinto se quero fazer uma boa viagem de férias. Se quero algo bom para mim, então preciso economizar primeiro. E essa é uma maneira tão enganosa, porque esses dois domínios não funcionam da mesma forma, mas usamos a mesma linguagem. Isso faz parte do problema? Absolutamente. Acho que há muitas conotações negativas em relação a essa ideia de déficit e dívida, mas o que a MMT, na minha opinião, está fazendo de ótimo é realmente utilizar a chamada abordagem de balanço patrimonial. Em qualquer livro razão, você tem os ativos, você tem os passivos, e de um lado estão os credores e do outro lado teria que estar o devedor. Então, quando você pensa na economia, se você a separa em setor privado e setor público, faz sentido. Se o setor público está em superávit, de onde vem esse superávit? Se o setor público quer estar em superávit, isso significa que o outro lado do livro razão, o setor privado, teria que estar em déficit e vice-versa. Então, eu acho que esta é uma ideia muito simples e muito poderosa se você apenas dedicar algum tempo para olhar os balanços. E isso mostra claramente que nem todos os agentes econômicos podem ter um superávit. Portanto, se o setor público está tendo um superávit, isso significa que o setor privado teria que ter um déficit. Mas, novamente, muitas vezes, como você disse, sempre associamos déficit público com má gestão fiscal, viver além das nossas possibilidades, ou governo corrupto e assim por diante. Então, eu acho isso muito lamentável. E você mencionou a esquerda. Eu acho que existem dois tipos de esquerda. Por um lado, temos a esquerda que realmente entende a MMT, e eles entendem o poder do dinheiro, os propósitos públicos, o dinheiro público e o design do sistema monetário para o bem geral. Você tem pessoas como Jason Hickel, certo? Que falam sobre esse processo econômico democrático, querendo usar o poder do dinheiro para mobilizar recursos para o desenvolvimento sustentável da humanidade e para uma distribuição mais equitativa dos recursos. Você também tem pessoas como Michael Hudson, que realmente desmascarou muitos dos comportamentos inadequados do Império Financeiro americano ao longo dos séculos. Então, temos pessoas que estão à esquerda e elas são esclarecidas. Elas entendem a natureza do dinheiro e isso realmente as capacitou a apresentar suas propostas de políticas e também suas análises do capitalismo. Mas você está certo. Acho que também temos alguns à esquerda que, de certa forma, interpretam mal Karl Marx, certo? Eles acreditam que o dinheiro é uma mercadoria e acho isso muito lamentável. E, claro, também há muitos mitos profundamente enraizados, certo? Como acabamos de mencionar, esses mitos que, de alguma forma, ainda acreditam que o dinheiro é escasso, que de alguma forma ainda confundem o setor público com o setor privado, que ainda de alguma forma pensam que o governo só trabalha para a classe elite, o que em muitos casos é verdade, certo? Mas isso não significa que devemos simplesmente desistir, certo? Ainda é uma instituição muito forte e muito importante que precisamos controlar, certo? Não apenas deixá-la ser, sim. É bastante fascinante. E você sabe, o interessante é que, como você disse antes, se a TMM está certa, e eu diria que está, pelo menos na maior parte, então é assim que a economia moderna funciona. Quero dizer, não é que essa seja uma maneira que os defensores da TMM gostariam de mudar as coisas. A economia já está funcionando assim. É apenas que não a percebemos da maneira correta. Portanto, temos conceitos equivocados sobre o que precisa ser ajustado para alcançar um determinado resultado. Mas isso também significa que há muitas pessoas e muitas engrenagens no sistema que já levam a uma forma de funcionamento da economia, segundo a TMM, certo? E como os banqueiros centrais ou bancos privados também, certo?
private banks as well, right? When they make mortgage loans and so on. Quando eles fazem empréstimos hipotecários e assim por diante, eles contribuem para a criação de dinheiro e assim por diante. Agora, quais partes da economia, digamos economias ocidentais, mas também economias do sul global, especialmente a China e talvez a Rússia, se você souber, mas vamos nos concentrar na China, porque acho que é onde está sua expertise. Até que ponto essas economias realmente entendem, ou as pessoas que são fundamentais, especialmente os banqueiros centrais, entendem adequadamente como a economia funciona? Ou em que medida estão no comando pessoas que talvez não tenham uma visão completa do impacto que tem na economia? Of what their impact on the economy is. Sim, acho que essa é uma ótima pergunta. Acho que o que mais me interessa é como a MMT pode informar políticas de desenvolvimento e processos de desenvolvimento. Acho que ainda há muita confusão mesmo dentro da comunidade MMT, certo? Mas para a grande maioria das pessoas, mesmo que tenham algum tipo de fé na MMT, diriam que isso é realmente um privilégio que os Estados Unidos, ou o Japão, ou essas economias ocidentais avançadas poderiam desfrutar. Os tipos de monopólio sobre o dinheiro, certo? Que todos esses países em desenvolvimento simplesmente não têm o luxo de controlar seu próprio sistema monetário e, portanto, usar o dinheiro para seus próprios propósitos. E acho que, até certo ponto, isso é verdade. Muitos países em desenvolvimento estão muito mais limitados, dado o atual sistema financeiro global. Given the current global financial system, what I mean by that is a very important concept in the MMT that is a so-called. O que quero dizer com isso é um conceito muito importante na MMT, que é a chamada soberania monetária. Esta é a ideia do grau em que o governo é capaz de pronunciar ou ditar uma unidade de conta e impor certas obrigações que podem ser cumpridas ao reembolsar essas obrigações nessa unidade de conta. Por exemplo, nos Estados Unidos, usamos dólares americanos e você paga impostos em dólares americanos. Então, você tem o desejo de ter dólares americanos. Isso é o que permite ao governo dos Estados Unidos apropriar recursos porque as pessoas querem seu dinheiro. Ao emitir esse dinheiro e fazer as pessoas trabalharem por ele, é capaz de mobilizar recursos para seus próprios usos e para usos públicos gerais. Agora, em alguns países em desenvolvimento, eles estão emitindo suas próprias moedas, certo? Mas há também outros que não estão. Então, estamos falando sobre El Salvador e Equador. Eles são chamados de dolarizados, certo? E é verdade que eles são dolarizados. Também temos alguns países da África Ocidental que ainda usam o franco CFA como sua moeda. Estes são alguns dos países que têm soberania monetária muito limitada, porque não têm controle sobre a moeda. Eles não podem simplesmente emitir a moeda e permitir que o governo gaste e não podem definir suas políticas de Banco Central porque a taxa de juros é praticamente definida pelo Fed ou pelo BCE. Então, esses são os países que realmente têm baixa soberania monetária e não podem usar o dinheiro para fazer todas essas outras coisas maravilhosas. Mas também existem países que estão emitindo dívida pública em moedas estrangeiras. Estamos falando de países como Quênia, Gana, Etiópia e muitos dos países de baixa renda. Eles sofrem do chamado pecado original, certo? A ideia de que suas próprias moedas não são desejadas no mercado internacional. E assim, se eles querem importar qualquer produto essencial, precisam emitir títulos em dólares ou tomar empréstimos em dólares ou euros para sustentar sua economia. E, portanto, esses países também têm baixa soberania monetária, porque novamente estão se endividando em uma moeda sobre a qual não têm controle. Ok, mas ainda assim eu acho que a grande maioria dos países de renda média ou baixa, a média ou até mesmo alta média ainda tem um grande grau de soberania monetária. Eles estão usando suas próprias moedas, eles são capazes de impor impostos, eles conseguem reverter as moedas de volta. Eles têm uma autonomia relativamente grande em termos de formulação de políticas fiscais e monetárias. Acho que é um lugar onde eles podem utilizar esse tipo de poder monetário.
Para a sua pergunta, eu não acho que todo formador de políticos no mundo tem o princípio completo de que é MMT e, portanto, está com a disciplina nos recomendos dos estudiosos de MMT. Mas eu acho que, em termos da China, eles têm uma regra fiscal muito rigorosa que eles praticamente adotam da economia ocidental, certo? Uma relação déficit-PIB de 3% e uma relação dívida pública PIB de 60%. Mas, novamente, acho que o modo chinês é muito interessante. Estou escrevendo um artigo sobre o grande governo com características chinesas. Sei que é um título muito clichê, mas o que mostra é que o governo, na verdade, tem 4 livros diferentes. Eles têm o original, os orçamentos operacionais normais, onde realmente aderem à regra de 3%. Às vezes eles aumentam um pouco. Durante a Covid, eles aumentaram a relação do déficit de 3% para 3,8%. Mas ainda assim, eles têm essa regra fiscal. Dito isso, há muitas outras partes dos gastos do governo que não são realmente consideradas parte do orçamento normal. Quando você olha para o FMI, por exemplo, eles diriam que o déficit fiscal ampliado da China está entre 9% e 10% do PIB. Isso inclui alguns outros tipos de orçamentos que não são contabilizados no orçamento oficial. Há também os gastos do governo local, que sabemos que, hoje em dia, é um grande ponto de discussão em relação à dívida do governo local, porque os governos locais são responsáveis por 85% dos gastos fiscais na China. E há muita dívida no nível do governo local, fora de seus balanços. E assim eu acho que isso realmente, de certa forma, ajudou a China a usar essa política fiscal para impulsionar o crescimento econômico. Na China, falamos sobre a economia do prefeito, Xi Changqing, certo? Então, os governos locais estão realmente desempenhando um papel muito crítico no apoio à economia local. E assim, eu acho que o governo está utilizando a ferramenta fiscal para ajudar a economia, mesmo que não a divulguem. Então, eu acho que este é o aspecto interessante da economia chinesa. Let's talk about this a bit more. Sim, vamos falar um pouco mais sobre isso. E você sabe, eu sei muito, muito pouco sobre a economia chinesa, especialmente sobre como uma entidade social tão grande funciona. Quero dizer, são 1,3 bilhões de pessoas, 1,4 bilhões de pessoas, o que é gigantesco. E quero dizer, uma coisa sobre a China é que, ok, é um país, é uma grande macroeconomia, mas é tão grande que essa entidade deve ter maneiras muito sofisticadas de guiar seus mecanismos internos, certo? Of guiding its internal mechanisms, right? I mean, just the fact that China also doesn't have a complete. Quero dizer, só o fato de que a China também não tem liberdade total de movimento da mesma forma que você tem, digamos, nos Estados Unidos. Quero dizer, se você nasce numa certa região, pode se mudar para uma cidade, mas não pode necessariamente acessar sua infraestrutura social da mesma forma que os locais, certo? Não há unidade completa em tudo, o que é importante. Quero dizer, você precisa gerenciar de alguma forma o fluxo de pessoas, certo? Isso também se estende ao âmbito monetário, ou de que maneira o yuan funciona. É um sistema único, ou há vários tipos de etapas, também com os experimentos da China, com moedas digitais? É um sistema, ou é na verdade, sabe, como muitos diferentes sob o mesmo guarda-chuva? Is it one system or is it actually, like many different ones under one umbrella? Sim, então é, de certa forma, um sistema unificado, certo? A China tem um banco central, que é o Banco Popular da China, certo? Esse é o agente que implementa a política monetária e tem controle total sobre a moeda. E, claro, o Ministério das Finanças também é o ramo fiscal da China. Então, a China é realmente um estado unitário. O governo central tem todo o poder de decisão. Mas grande parte da implementação e das operações locais é delegada e depende dos governos locais. Portanto, neste caso, quando se trata de política monetária, sim, o PBOC é quem toma as decisões, embora tenha ferramentas diferentes das que são usadas, por exemplo, no Ocidente. It does have different tools that it relies on compared to, for example, the Western. The Western usually has open market operations. O Ocidente geralmente tem operações de mercado aberto e há uma taxa de fundos do Fed, que é uma meta fundamental de taxa de juros.
Na China, é muito mais complicado. Existem diferentes facilidades de empréstimo e diferentes taxas de juros que eles controlam. Existem taxas de depósito, eles têm orientações, tem a taxa de empréstimo Prime e tem as taxas de recompra reversa de 7 dias. Portanto, há muitos instrumentos diferentes que o Banco Central chinês possui. No entanto, um sistema monetário centralizado, o BPC Central, é responsável pela política monetária e eles podem haver diferentes instrumentos de política. A taxa de reserva obrigatória é uma das ferramentas que o Banco Central frequentemente usa na China, mas não muito pelo Fed, por exemplo. Esta é uma maneira de regular quanto de liquidez há e também o custo dos empréstimos bancários na economia. Então, eles fazem coisas semelhantes aos bancos centrais ocidentais e também têm controle completo do sistema monetário. Agora, em termos do sistema fiscal, também é muito interessante. A China teve uma grande reforma fiscal em 1996 e foi aí que estabeleceu a relação central-local, certo? Um pouco mais da metade dos impostos iria para o governo central. E principalmente é o imposto sobre valor agregado, não tanto o imposto de renda ou o imposto de renda pessoal. Então, mais da metade do imposto vai para o governo central. No entanto, os governos locais são solicitados a serem responsáveis por grande parte dos gastos, certo? Eles gastam em suas economias locais e gastam para fornecer serviços públicos essenciais e programas em suas localidades. Isso cria um desequilíbrio, certo? Às vezes, o governo central ordena que o governo local realize certos projetos, mas as necessidades de financiamento não são apoiadas pelo governo central. Então, o governo local terá que pagar a conta, por assim dizer. E o importante, é claro, é que sob a MMT, o governo nacional pode se apropriar ilimitadamente, mas os governos locais não podem. Eles realmente precisam desses pequenos impostos que a MMT diz que, no geral, você não precisa. Então, como a China resolve esse problema? Sim, isso é ótimo. Acho que você realmente acertou em cheio e esse é precisamente o problema, certo? Então, quando o governo central está assumindo cerca de 21% do PIB em dívida e o governo local está assumindo, mais de 50%, além da dívida oculta, então isso é algo que, é um palpite de todos, certo? Mas pelo menos, 90% do PIB é dívida no nível do governo local. E isso é realmente problemático, porque o governo central tem, como você acabou de dizer, a soberania monetária. São eles capazes de emitir a moeda. Eles podem, você sabe, gastar fiscalmente. Os governos locais não podem, certo? E não é até 2014 que eles têm permissão para emitir títulos, na verdade. Anteriormente, eles nem sequer tinham permissão para emitir títulos, certo? Então, isso realmente os deixa em um limbo. Então, se você me perguntar o que fazer, acho que a solução é muito simples. Você tem que realinhar suas receitas fiscais e suas responsabilidades de gastos. É tão simples quanto isso. Se você quer que o governo local continue a existir, se você acredita que os gastos devem ocorrer no nível local, então você precisa dar a eles mais poder de tributação. Você precisa dar a eles mais receitas fiscais. Mas isso significa que, sob sua análise, no momento atual, a China está enfrentando esse grande problema em que seus municípios locais estão realmente se endividando e, sem uma reforma nacional, não conseguirão sair dessa situação. O que é engraçado, porque geralmente não é isso que a MMT argumenta, mas no nível local, é assim. Sim, é exatamente isso. É um sistema muito mal interpretado, certo? O governo central tem todo o poder de gastar, e ainda assim o governo local é solicitado a assumir toda a dívida e a gastar. Então, se estivermos falando sobre isso em um vácuo político, eu diria que a solução é muito simples. Podemos resolver isso amanhã, certo? Basta garantir que você aumente a transferência fiscal do governo central para o governo local, que é o que a China tem feito. Atualmente, a transferência fiscal do governo central representa cerca de metade das receitas dos governos locais. Isso ajuda,
Mas, ao mesmo tempo, transferência fiscal tem muitas dificuldades, certo? Uma das coisas é que quando ocorre a transferência, ela passa por diferentes níveis, certo? Do provincial, depois para a cidade, para o condado e em seguida para a vila. Então, durante todo esse processo, muitas vezes o dinheiro simplesmente desaparece, certo? No meio, no buraco negro. E isso não é muito eficiente. Mas há outras maneiras de fazer isso, certo? Então, como eu disse, você poderia ter uma reforma fiscal para permitir que o governo central conceda mais poderes de tributação e participação nas receitas para o governo local, certo? Então, tudo isso pode ser feito. Não há barreiras técnicas para que qualquer uma dessas coisas seja realizada. Com apenas um traço de caneta, você pode fazer isso acontecer amanhã. Então, por que isso não está acontecendo? Isso definitivamente tem a ver com considerações políticas. Porque, novamente, a China, os principais líderes querem centralizar o poder. Eles não querem distribuir tanto poder para essas diferentes localidades. O que você sabe é compreensível em um grande país com 1,4 bilhão de pessoas e tantas províncias diferentes, certo? Você se preocupa com esse tipo de difusão de poder. E eu acho que é a barreira política, certo? É o que impede o tipo de reforma sistemática. A China tem falado sobre reforma fiscal há décadas, certo? Não são apenas anos. Toda vez que falam sobre a necessidade de reforma fiscal, nada realmente acontece. E mesmo hoje, como você acabou de mencionar, a economia da China enfrenta alguns ventos contrários. A dívida do governo local é um problema, mas o governo central ainda está muito hesitante em fazer algo dramático, certo? Algo que seja uma solução real, certo? Eles simplesmente evitam os problemas. Eles permitem que os governos locais emitam mais dívidas. Eles próprios emitem mais dívida do governo central e depois canalizam o dinheiro para os governos locais. Ainda há uma hesitação muito, eu diria, intransponível, certo? Em ceder poder aos diferentes governos locais. E eles também se preocupam que se você ajudar esses governos locais, isso vai criar mais riscos morais. Certo? Os governos locais podem dizer, eu não preciso pagar por isso. Vou gastar como se não houvesse amanhã. E isso é realmente o que eu acho que sublinha o problema e as preocupações. Existe pelo menos um mecanismo de transferência fiscal em vigor na China? Porque você sabe, a UE não tem isso. A área do euro tem uma moeda única, mas não há como transferir dinheiro de... The Eurozone has a single currency, but no way of transferring money from the better performing economies, As economias de melhor desempenho é a expressão errada, de exportadores líquidos para importadores líquidos, certo? E não há como transferir o dinheiro de volta. Então o que acontece é que naturalmente um acumula todo esse dinheiro e o outro simplesmente perde e tem que se endividar ainda mais. E você sabe, quando as coisas ficam realmente ruins, ficam tão ruins quanto na Grécia. E não é necessariamente culpa dos gregos. É culpa do modo como o sistema funciona. E é porque não há um mecanismo de transferência fiscal. A Suíça, com seus 26 cantões, tem um mecanismo de transferência fiscal. A China tem isso, para que pelo menos alguns desequilíbrios dentro da economia sejam suavizados. Inside the economy are smoothened out. Precisamente, a China faz, certo? Então a China não é uma zona do euro. Os países da zona do euro, como você disse, exatamente não há integração fiscal. E a MMT, desde o primeiro dia, questionou essa falha de design da zona do euro, que você tem integração monetária, mas não tem integração fiscal. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, as instituições são, então, feitas. Então, se o BCE pode comprar títulos do governo de forma ilimitada durante a Covid, poderia fazê-lo a qualquer momento. Mas são novamente as barreiras políticas, as ideologias, certo? E também, eu diria, talvez também, você sabe, alguns desses fatores geopolíticos. Tudo isso poderia impedir que esses tipos de transferências fiscais acontecessem dentro da zona do euro. Agora, na China, há integração fiscal.
E, no final das contas, acho que o governo central ajudará os governos locais. Mas, novamente, como mencionei anteriormente, existem todos esses fatores políticos que impedem que o sistema seja reformulado de maneira muito fundamental. Mas eles resolverão os problemas de forma fragmentada. Por exemplo, se um governo não está funcionando agora e precisa de um resgate, o governo central fará isso. E eles têm a transferência fiscal, como acabei de mencionar. Eles têm dois tipos diferentes de transferências. Eles transferiram fundos para propósitos específicos. Se esta província está construindo uma barragem, então o governo central diz, vou transferir algum dinheiro especificamente designado como verbas para esse projeto. Mas, além disso, há também a transferência de propósito geral, que é basicamente, essa localidade tem um problema de déficit e dívida, vamos ajudar um pouco. Mas, novamente, como você vê, isso é muito depois do fato, certo? Não é um sistema proativo, não é um tipo de sistema preventivo. Mas, se as coisas realmente derem errado, o governo central terá que intervir, certo? Então, acho que essa é a diferença, certo? Então, sim. Eles fazem pequenos ajustes no sistema, em vez de uma reformulação geral. O que também é uma abordagem prudente, aliás, porque sempre que você faz grandes reformulações, o martelo demolidor pode realmente destruir as coisas. Última pergunta sobre a China. Na mídia ocidental, quando ouvimos sobre os problemas da economia chinesa, geralmente está de alguma forma conectado à crise imobiliária. O setor imobiliário está em grandes apuros, e a China vai colapsar, e blá blá blá. E isso é algo muito fácil de entender para o Ocidente, porque o setor imobiliário é geralmente o que explode as economias ocidentais. Foi o que explodiu em 2008. Essa foi a causa raiz. Então, é realmente fácil mapear isso. Mas você está mais preocupado com os problemas imobiliários? Ou com os problemas bancários? Ou está mais preocupado com a incapacidade dos governos locais de gerenciar seus fundos? Qual dos dois você acha que é realmente o problema? Which one of the two do you think is actually the bigger problem? Mas essa é uma pergunta muito interessante. Eu realmente acho que a dívida do governo local é um problema maior, embora ache que esses dois estão completamente conectados, certo? Porque o governo local costumava realmente depender muito das vendas de terras e também desses desenvolvimentos imobiliários para reviver e, você sabe, impulsionar suas economias locais. Então, quando o setor imobiliário está em baixa, isso afeta as receitas do governo local e, portanto, exacerba o problema da dívida. Eu diria que o desafio imobiliário é real. É real no sentido de que existem fatores do lado da oferta. Desculpe, mas os economistas são engraçados. Eles gostam de compartimentar o problema. Então, há o problema do lado da oferta, que é que o setor imobiliário costumava representar 20% do PIB, e se você incluir todos esses outros setores relacionados, isso chega a 30% do PIB. E assim, sem essa construção imobiliária, você inevitavelmente vê que o investimento diminui e a economia desacelera. Mas eu acho que a China está gerindo isso muito bem agora. Eu diria que é uma espécie de demolição controlada da bolha imobiliária. Nada como o que os Estados Unidos fizeram, certo? Deixar o mercado explodir e derrubar toda a economia levou mais de 10 anos para se recuperar. E o Japão, certo? Isso é ainda pior. Acho que a China está fazendo isso de uma maneira realmente medida. E até agora, vejo que os danos colaterais estão bem sob controle. A razão pela qual digo isso é porque vemos uma grande mudança na atividade econômica do setor imobiliário para o setor de manufatura, certo? Especialmente aqueles investimentos em tecnologia e investimentos em alta tecnologia aumentaram em 10% nos últimos anos. Então, muitos empréstimos bancários costumavam ir para o setor imobiliário. Agora, eles são direcionados para o setor industrial. Então, agora, se você olhar para as mudanças, o setor imobiliário caiu no PIB para cerca de 18%, e então você vê que o setor industrial, e especialmente o setor de manufatura, aumentou para preencher esse vazio. Acho que, do lado da oferta, a China está fazendo essa transição de forma bastante bem-sucedida. A
dificuldade, claro, está do lado da demanda. O que isso significa é que o setor imobiliário representa 70% da riqueza das famílias. Você sabe, 93% das famílias chinesas possuem uma casa, certo? E uma grande proporção de pessoas possui mais de uma casa. Elas usam imóveis como ativos de investimento. Então, quando os valores dos imóveis caem, certo, em alguns lugares, 20% até 30%, ou qualquer que seja o número, porque o número do governo para isso é definitivamente complicado. Isso cria um problema porque as famílias se sentem menos ricas. Elas gastam menos e não estão comprando casas, então não estão comprando eletrodomésticos e assim por diante. E isso cria muitos problemas do lado da demanda. É por isso que você ouve todos esses tipos de problemas de deficiência de demanda na China, o que eu acho que é um problema. Mas, ao mesmo tempo, acho que se estabilizarmos gradualmente o mercado imobiliário, que é exatamente o que o governo chinês está fazendo agora, eles estão tentando resolver os dois maiores problemas no mercado imobiliário. Um é os projetos habitacionais inacabados. Eles permitem que os bancos coloquem esses projetos habitacionais na chamada lista branca. Então, permita que eles façam empréstimos bancários e concluam os projetos, porque as pessoas já pagaram por eles, certo? Você precisa entregá-los. Em segundo lugar, há o estoque de habitação, certo? Goldman Sachs disse que a China tem cerca de 7 trilhões de yuans em estoque que precisa ser liquidado. E assim, novamente, nas últimas semanas e meses, você vê uma série de políticas onde os governos locais compram essas casas para fins de habitação social, certo? E também, você sabe, removem muitas restrições de compra de imóveis. Como eu sou originalmente da cidade de Guangzhou, a terceira maior cidade da China, eles basicamente eliminaram todas as restrições de compra de imóveis. E isso realmente ajudou a, de certa forma, aumentar um pouco a demanda e ajudar a estabilizar os preços no mercado imobiliário. Então, pelo menos agora, alguns dos dados em nível mais micro sugeriram que as transações aumentaram significativamente em lugares como Xangai ou Hong Kong. Em Pequim, você vê um aumento de 30% até 50% nos negócios imobiliários apenas no mês de outubro. Então, o mercado está reagindo. Esperançosamente, ajuste do preço. Isso fará com que as pessoas se sintam melhor em relação aos valores, aumente sua confiança em os valores das outra economia. I think that would be really helpful to the economy.